João 21, do 1 em diante. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, esse texto aqui, a gente leu todo ele, e nós vamos ver alguns pontos aqui sobre Pedro e o que aconteceu com Pedro e algumas coisas práticas que aconteceram aqui que nós podemos aplicar também no nosso dia a dia. Depois da morte de Jesus, que nós sabemos a história de Pedro, ele nega Jesus, e o texto diz que ele saiu e chorou amargamente, né? Pedro, quando ele tomou consciência daquilo que ele tinha feito, ele chorou amargamente. E nós sabemos que essas coisas geram feridas em nosso coração, né? Quando nós fazemos algo errado, e quando a partir do momento que nós tomamos consciência de que aquilo que a gente fez está errado, gera sim uma ferida dentro de nós. Porque a gente começa a dizer, mas como eu pude fazer tal coisa? Como eu fiz isso? E não foi diferente com Pedro. E ainda mais ele tinha negado o seu mestre. Ele conhecia Jesus, ele tinha andado com Jesus, ele tinha vivido com Jesus durante 3 anos e meio aproximadamente, e ele agora nega esse Jesus. Sendo que Jesus já tinha avisado ele: olha, Pedro, né? Então, vocês imaginem como estava o coração de Pedro ali. Com muita tristeza, com muita
angústias pelo que ele mesmo tinha feito. O causador das feridas de Pedro foi ele mesmo, irmãos. E muitas vezes nós mesmos somos causadores das nossas feridas. Sabe por quê? Pelas escolhas que nós fazemos. O que Jesus estava falando para Pedro? Pedro, hoje você vai me negar ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Mas o que Jesus estava dizendo? Pedro, presta atenção. E é isso que Deus faz conosco, não é, irmãos? Quando nós já conhecemos a Deus, quando nós já temos uma vida com Deus, e nós estamos no caminho de Deus, o que acontece? Antes de nós errar, Deus já nos avisa. Não vai por aí, não faz isso, não pega esse caminho, que esse caminho não é bom. Mas o que acontece? De vez em quando, nós dissemos, não. A gente fala assim, Deus não sabe tudo. Eu vou fazer do meu jeito. E aí, quando a gente quebra a cara, que nem Pedro sabia, Jesus tinha avisado, mas Pedro, ele se achava muito. Não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Quando Jesus começou ali, trazendo a ceia e falando, ele, não, imagina, os outros podem te negar. Os outros podem fazer coisas contigo, mas eu, Senhor, eu vou contigo até a morte. E aí Jesus fala para ele, Pedro, não é assim. Irmãos, nós aprendemos também com Pedro essa lição, que nós nunca devemos nos achar demais, como dizem por aí. O problema é que a gente se acha demais. A gente, às vezes, se acha mais do que realmente somos. Era isso que Jesus estava mostrando para Pedro. Baixa sua bola, Pedro. Você vai enfrentar a situação difícil pela frente, Pedro. E você precisa entender que a situação vai ser difícil. E se você não se preparar para a situação difícil, você vai cair. E foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Por quê? Porque ele não ouviu Jesus. A arrogância de Pedro não deixou ele ouvir Jesus. Porque se ele tivesse ouvindo Jesus, ele ia dizer, é verdade mesmo. Eu vou me conter aqui, né? E isso acontece conosco, irmãos. Nós não somos muito diferentes de Pedro. Às vezes a gente se acha, não, porque eu já sei de Deus, eu já sei da palavra, faz tanto tempo que eu vou na igreja, eu isso, eu aquilo. E nós não ouvimos quando Jesus está dizendo, devagar aí, presta atenção, se comporta. Por quê? Porque você vai viver uma situação difícil ali na frente e você precisa estar preparado, porque senão aquela situação difícil vai acabar com você. Era isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Se você não mudar, Pedro, aquela situação ali vai acabar com você. Mas Pedro não ouviu Jesus. Ele continuou fazendo. Então, enfrentar a si mesmo é um trabalho difícil. Eu acho que o trabalho mais difícil em nós é esse. É quando nós temos que enfrentar a nós mesmos. Porque aí, irmãos, acabam as nossas desculpas. Quando a gente está lidando com outras pessoas, nós damos o palpite, damos opinião e tal. E depois a gente fala, se não quis me ouvir, que se lasque. A minha parte eu fiz. Se a pessoa não quis, problema é da pessoa. Mas quando é que nós temos que trabalhar com nós mesmos, é que é difícil. Porque aí nós sabemos que quem que vai se lascar sou eu mesmo. Se eu não prestar atenção nas coisas, quem vai se dar mal sou eu mesmo. Então é difícil, irmãos. Por quê? Porque é uma briga entre nós. Entre os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que a gente quer e o que Deus tem para nós, o que Deus quer para nós, o que Deus quer para a nossa vida. Há uma guerra, e Pedro estava vivendo essa guerra. Por quê? Porque ele acabou cedendo.
situação difícil de Pedro. Não era uma situação fácil. Jesus, o mestre dele, tinha sido preso. E eles sabiam que eles também podiam ser presos e mortos. Era essa a situação dos discípulos de Jesus. Porque eles não estavam só tentando matar Jesus. Eles estavam tentando acabar com aquela seita, né? Como os fariseus falavam. Então, quando você quer acabar com algo, você tem que destruir tudo, não só o seu líder. Então, a situação de Pedro não era fácil. Ele estava ali, ele estava tentando ficar o mais próximo de Jesus naquela situação, mas de repente alguém, você é um deles. Lógico, no contexto que Pedro negou, não foi um contexto fácil. E muitas vezes nós podemos dizer, mas Pedro negou porque o contexto era difícil. Não era fácil mesmo para ele manter a sua palavra ali. Se a gente olhar humanamente o contexto de Pedro, nós vamos dizer, eu no lugar de Pedro também acho que negaria. Mas o que, irmãos? E isso é um alerta para nós também. Porque tempos difíceis vão vir sobre a minha, sobre a tua vida. E quando vier, nós vamos negar porque o contexto é difícil? Quando o anticristo se manifestar, nós vamos negar porque o contexto é difícil? Então, assim, nós precisamos estar preparados diante de Deus para os momentos difíceis. E os momentos difíceis vão acontecer na nossa vida, irmãos. Não pense você que você nunca vai ser confrontado. Vai ser sim. Sabe qual que é o problema de nós, os cristãos de hoje? Porque o contexto de Pedro era um contexto terrível. Mas nós, os cristãos do século XXI, negamos Jesus por muito menos que isso. Por muito menos. Nós negamos Jesus por um vício. Nós negamos Jesus por uma festa. Nós negamos Jesus por prazeres. Então, hoje em dia se nega Jesus com muito mais facilidade do que Pedro negou Jesus aqui. E nós estamos vendo isso. As pessoas, elas querem a salvação, mas não querem pagar o preço pela salvação. Porque há, sim, ainda um preço a pagar. O preço de santificação. De ter uma vida que Deus quer de nós. O preço pelo meu, pelo teu pecado que nós não podíamos pagar, esse sim. Esse Jesus pagou lá na cruz. Mas a santificação é algo que eu preciso buscar. Eu preciso me santificar. Eu preciso ter uma vida de acordo com os padrões de Deus. Isso aí Jesus não vai fazer por mim. E Jesus nos deixou o livre arbítrio. Eu decido que tipo de vida eu quero levar. Jesus não nos obriga a nada. Eis que estou à porta e bato. Você abre a porta se quiser. Ou você fecha também, se quiser. Deus não vai arrombar nossa vida e colocar a gente num pedestalzinho e dizer, agora você vai ser santo, você é obrigado agora. Não. A santificação eu devo buscar. É uma escolha minha. Se eu escolho Jesus, se eu quero a eternidade, se eu quero a salvação da minha alma, e se eu escolho Jesus, então a minha vida tem que estar de acordo com a minha escolha. Agora, se eu não quero Jesus, então a minha vida vai seguir outros rumos. Então, Pedro estava vivendo isso. Ele tinha fraquejado por medo, pela incerteza. Irmãos, se ainda hoje há pessoas que experimentam grandes coisas de Deus, e ainda hoje a gente vê muita gente duvidando de Deus, Pedro ali, ele tinha visto muita coisa que Jesus fez, muitos milagres, muitas coisas. Mas hoje nós sabemos que Jesus morreu e ressuscitou. Nós sabemos hoje. Mas os seus discípulos ali, eles só tinham a palavra de Jesus que ele iria ressuscitar. Vocês imaginem a incerteza que eles viveram naquele momento. Será que ele vai ressuscitar mesmo?
Será que ele verdadeiramente era o Cristo? Porque, irmãos, são incertezas normais. Em dado momento da nossa caminhada cristã, Satanás vem jogando sementinhas na nossa mente e nós começamos, mas será que é mesmo isso? Será que é assim mesmo? Nós passamos por isso. E vocês imaginem Pedro nessa situação. Olha, Jesus está ali, ó, ele foi preso, vai ser morto. Será que ele vai ressuscitar mesmo? Então, Pedro estava ali vivendo aquilo tudo. E aquilo tudo aconteceu muito rapidamente. Por quê? Porque Jesus veio falando sobre isso para eles, mas eles não... Estava tão bom aquele Jesus que fazia milagres que eles não se atentaram para que Jesus disse que ia passar. E a gente vê que esses discípulos passaram 3 anos com Jesus. Se a gente for ler João 14, nós vemos que Jesus chega no final, que João 14 é um pouquinho antes dele ser preso, ser morto. Nós vemos os discípulos falando, mas mostra-nos o Pai. Jesus diz, eu e o Pai somos um. E daí Filipe, mas Senhor, me mostra o Pai. Quer dizer, eles ainda não tinham entendido tudo que Jesus tinha falado para eles. Eles ainda tinham alguns pensamentos errados nas suas cabeças. Então, foi neste contexto que Pedro se encontrou. Então, havia sim incertezas. E essas incertezas e essas coisas geram em nós feridas. E muitas vezes geram feridas profundas. Quando o galo cantou e Pedro entendeu tudo aquilo que Jesus tinha falado para ele, ia acontecer, ele entendeu a gravidade daquilo que ele tinha feito. Mas aí ele já tinha feito, né, irmãos? E é isso. Às vezes nós precisamos, digamos assim, ir lá no fundo do poço para nós entender a gravidade dos nossos atos. Porque às vezes a gente não entende a gravidade dos nossos atos. Às vezes as pessoas tentam nos alertar, tentam dizer que está errado, tentam falar para nós, mas nós, não somos como Pedro. Não, Senhor. Se todos eles te negar, eu vou contigo até a morte. Então, às vezes a gente é arrogante. A gente não escuta nem o que Jesus fala para nós. Porque a nossa arrogância está tão alta que a gente acha que sabe tudo. A gente vive isso muito com os nossos filhos no tempo da adolescência, não é verdade? Rafa, você vai chegar nesse tempo. A Paula também. Eles são pequenininhos, ainda é fácil, né, Marcelo, lidar. Mas quando eles entram na fase da adolescência, que é complicado, né? Porque vem os questionamentos. E aí eles acham que eles sabem mais, que é eles que têm a razão e a gente não sabe nada. Eu lembro que o Rafael fez uma pregação há pouco tempo atrás aqui, ele citou, que ele achava que ele sabia mais do que o pai dele. E é verdade, né, irmãos? Aqui tem muita gente que é casada e quando os pais falam assim, casamento não é o que você pensa. O que a gente pensava dos nossos pais? O meu não vai ser igual deles. Ele está falando isso aí, mas o meu vai ser diferente. Aí a gente casa e vê que os pais estavam certos. Mas aí a gente só vê isso depois. Outra coisa. Meu filho, o Rafa, tira sarro de mim até hoje. Porque eu falava assim para eles, antes dele casar, eu falava assim, Rafa e Fernando, eu não vou ser igual a avó Maria, minha mãe. Minha mãe é uma vózona, Cuida, sempre cuidou dos... E com os netos, os netos só apaixonados por ela. Eu falava, eu não vou ser igual a avó Maria não, tá? Que fico aí, deixo de sair para cuidar de neto, não sei o quê, não vou ser igual a avó Maria. Falava porque eu não era avó. Nem sabia o que era ser avó. Hoje sou vó. E o Rafa tira sarro de mim, mãe, isso é pior que a avó Maria. E aí você fica pensando, puxa, é verdade mesmo, sou pior que a avó Maria. Por quê? Porque eu estava falando uma coisa que eu não conhecia. Eu estava falando uma coisa que eu não entendia, que era ser avó.
A mesma coisa quando a gente não é pai e mãe, a gente fala de coisa que a gente não sabe como que é. Ai, porque minha mãe foi muito ruim para mim, porque meu pai, eu não vou, meu filho vai fazer o que quer. Daí a gente tem filho e vê que não dá para deixar o filho fazer o que quer. Porque se a gente deixar o filho fazer o que quer, a gente não controla mais a vida do filho. Então, são coisas que a gente fala sem conhecimento de causa. E depois a gente vê, nossa, a gente está errado. É verdade o que falavam para nós. E muitas vezes, irmãos, nós somos assim com Deus. Deus está nos alertando, mas a gente está... Não, mas eu sei. Eu sei mais que Jesus. Né? Eu sei mais que Jesus. Aí a gente precisa cair lá embaixo para que a gente entenda as consequências dos nossos atos. E Pedro precisou passar. Jesus queria que Pedro passasse por isso? Não, irmãos. Ele alertou, Pedro, presta atenção, Pedro. Senão você vai me negar daqui a pouquinho. Mas Pedro não prestou atenção. E quantas vezes Deus fala para nós, não faz isso, não vai por ali, isso aqui não vai dar certo. Deus usa pessoas para falar. Deus nos mostra em sonho. Deus nos fala através de um louvor, muitas vezes. Mas a gente, né? Coisa da minha cabeça. Por quê? Porque às vezes a gente já tomou uma decisão. E mesmo que Jesus está dizendo que a nossa decisão é errada, a gente não aceita. Por quê? Porque no nosso coração nós já decidimos. E aí nós não vamos ouvir nada e ninguém, nem Jesus falando. E aí Pedro não ouviu Jesus e aí chorou amargamente. E quando nós não ouvimos Jesus, é isso que acontece. Nós vamos chorar amargamente. Culpa de quem? Nossa. De quem foi a culpa? De Pedro. A culpa foi de Pedro. Nós vemos também outra coisa interessante aqui com Pedro. No versículo 2 diz assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galiléia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Uma coisa interessante que nós vemos aqui sobre Pedro. Bom, Pedro, ele errou, negou Jesus. Ele chorou amargamente, ele estava machucado, ferido pelo seu erro próprio. Mas nós vemos algo interessante aqui. Pedro não deixou de estar junto com os discípulos. Pedro, ele continuou junto com os discípulos. Talvez no coração de Pedro estivesse, Jesus não vai me perdoar pelo que eu fiz. O que eu fiz foi grave, mas ele não se dispersou de estar junto, de estar em comunhão. E isso foi o começo para a cura de Pedro. O que acontece é que as pessoas erram, as pessoas caem, as pessoas cometem coisas que não devem. E ao invés de ficar no lugar onde elas podem ser curadas, elas se mandam. Elas se mandam. Elas não ficam para serem curadas. Elas saem. E isso não aconteceu com Pedro. Pedro, por mais que ele sabia do seu erro e ele tinha consciência dele, ele permaneceu junto com os discípulos. Ele ficou na comunhão. Por mais que ele estivesse ferido, por mais que ele estivesse machucado, Pedro sabia que ele precisava estar ali, junto. Talvez ele não se sentisse digno de estar ali, mas ele continuou ali. E é isso mesmo, irmãos. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar de Deus. Então, todos nós estamos sujeitos a cair. Todos, sem exceção. Mas Deus pode restaurar, mudar aquela situação. Mas para isso, nós devemos continuar no lugar onde isso pode acontecer. Se Pedro tivesse se isolado dos discípulos e tivesse não ido sozinho, ele não veria Jesus.
Mas ele, mesmo se sentindo talvez indigno de estar junto com os outros, ele continuou ali junto com os outros. Então, isso é algo muito importante. Cair, podemos, todos estamos sujeitos. Mas agora, você se isolar ou você sair do meio da comunhão é gravíssimo. Por quê? Porque onde que Deus se manifesta? Na igreja, junto com os irmãos, na comunhão. Então, aqui, onde você caiu, você precisa se reerguer. Nós não recebemos pessoas que saem de uma igreja brigados com o pastor. Nós não recebemos como membro. Vai lá, se conserta lá, para depois voltar. Porque a pessoa ela precisa se consertar onde houve o erro. Entendeu, irmãos? Para quê? Para que haja cura. Senão não vai haver cura. Para Deus curar e para Deus restaurar, a pessoa precisa estar onde ela caiu. Pedro, com todos os contra, né? Porque vocês imaginem o olhar, né, que os outros discípulos devem ter dado para Pedro, né? Vocês acham que os outros discípulos aceitaram de boa Pedro negar Jesus? Pedro, tu não falou que ia com ele até a morte, Pedro? Irmãos, isso eram os discípulos, tá? Os que estavam juntos ali. E assim, às vezes no meio da igreja, vai ter aquele que vai olhar assim, você não se achava tão santo, né? Vai ter, irmãos. Mas até nisso é necessário. Sabia, irmãos? Que às vezes até vergonha é necessária para nós. Até a vergonha é necessária para nós. Porque é um meio de Deus trabalhar conosco. É um meio de realmente a gente reconhecer o nosso erro. É quando a gente muitas vezes é confrontado. É ali, cara a cara. Por isso que tem muitas pessoas que saem. Porque elas não querem ser confrontadas. Elas não querem que as pessoas olhem para elas. Você fez, né? Claro que nós, como igreja, nunca devemos fazer isso. Mas é inevitável que isso aconteça. Não é, irmãos? É inevitável. Sempre vai ter aquele irmãozinho abençoado que Deus permite que nos cutuque na ferida. Vai ter, irmãos. Faz parte da cura de Deus. Sabe quem que cutucou Pedro? O próprio Jesus. Foi o próprio Jesus que foi lá cutucar a feridinha de Pedro. Nós vimos no texto aqui, vamos entrar daqui a pouco nisso. Então, é necessário, irmãos. É necessário, às vezes, a gente ser envergonhados. É necessário, porque, irmãos, nós só vamos mudar certas coisas na nossa vida quando realmente a gente chegar lá no fundo do poço mesmo. E às vezes alguém pisar ainda em cima. Eu costumava brincar com o missionário Israel, eu falava assim, Isa do céu, eu descobri que o fundo do poço tem subsolo. Quando você pensa que chegou, não, tem mais um pouquinho ainda ali. É mais ou menos assim. Às vezes Deus permite. Por quê? Escolhas nossas. Escolhas nossas que nos levam a isso. E às vezes é necessário, irmãos. Jesus só podia moldar o caráter de Pedro se Pedro fosse lá embaixo. Porque nós vemos quem era Pedro antes. Qualquer coisa que acontecia, estava Pedro lá. Não, porque eu faço e desfaço. Quando chegaram a prender Jesus, ele pegou a espada dele e tchuque a orelha de Malco, né? Não, porque eu sou o cara. E aí, então, ele precisou, porque o caráter dele precisava ser moldado por Jesus. O caráter de Pedro precisava passar por uma mudança. E aí, a mudança é dolorosa. E se nós não formos lá embaixo, irmãos, na nossa arrogância, não tem como Deus trabalhar no nosso caráter. Não tem, porque a gente não deixa Deus trabalhar. Não é verdade? Quando nós estamos com a arrogância alta aqui, nós não deixamos Deus trabalhar na nossa vida. Pedro, não, eu vou contigo até a morte. Pedro, não.
E aí, quando vieram prender Jesus, ele pega a espada lá. Por quê? Porque a arrogância dele estava aqui, ó. Mas Jesus sabia do potencial de Pedro. Jesus sabia que Pedro tinha um potencial maravilhoso. Ele só precisava ser lapidado ainda. E é assim, irmãos. Deus conhece o nosso potencial. Às vezes nós não... A gente não sabe do potencial que nós temos. Do quanto nós podemos fazer e ser usados por Deus. A gente ainda não sabe, mas Deus sabe do nosso potencial. Mas para que Deus nos use, primeiro nós precisamos ser lapidados por Deus. E a lapidação é um processo que ninguém gosta. E é um processo difícil. Não vamos falar que é fácil, porque não é fácil mesmo. Tem coisa na nossa vida que a gente não gosta que Deus mexa. Mas para nós vivermos uma vida conforme agrade a Deus, precisa ser lapidado. E Pedro precisou passar por isso para ser lapidado. Mas Pedro, ele continuou junto com os discípulos. Pedro não deixou de estar em comunhão, mesmo que ele estava num momento difícil. Mesmo que ele tinha errado com Jesus, também com os discípulos de Jesus. Mas ele continuou ali. Porque, irmãos, quando eu peco, eu não peco somente contra Deus, eu peco contra a igreja também. Eu peco contra os meus irmãos também. E é por isso que é difícil, às vezes, encarar o nosso irmão. É difícil. Porque, né? Mas é necessário, muitas vezes. É necessário. É o processo. O processo de cura, às vezes, ele é tão doloroso quanto a ferida. Não pense que o processo de cura é um processo fácil. Quem aqui é do meu tempo? Quem aqui é do meu tempo e usou mertiolate? Hoje tem ainda mertiolate aí, mas não faz nada, né? Oh, meu Deus, quando a gente se ralava e a mãe vinha com aquele negócio pro lado da gente, né? A gente não sabia se deixava para o remédio ou se corria, que a dor do machucado às vezes era menos. Mas era um remedinho bom, né, irmãos? Ô, remedinho bom. Doía o negócio. Mas rapidinho depois sarava o machucado da gente. Então, irmãos, é assim também. Às vezes, o que causa uma ferida, a ferida dói. E às vezes o remédio para aquela ferida, às vezes dói mais ainda do que a ferida propriamente dita. Mas é necessário. É necessário esse processo. É necessário para que a cura venha. Então, às vezes é necessário. E às vezes Deus usa um mertiolate em nós. e nós não gostamos muito. Mas é necessário. E Pedro, ele, mesmo assim, sabendo, ele ficou ali. E ele recebeu a cura. Qual foi o processo de cura de Pedro, né? Aí Pedro estava ali sem saber o que fazer naquela situação. Eu vou pescar. Por quê? Porque sem Jesus, a única coisa que Pedro sabia fazer na vida era pescar. Sem Jesus, ele era só um pescador. E o que nós somos sem Jesus? E é isso, irmãos. E quando a gente tenta, ou quando a gente está em pecado, ou quando a gente está nesse processo e tal, o que a gente pensa? Eu vou pescar, quer dizer, eu vou voltar a praticar as coisas que eu praticava antes. Porque agora eu não estou com Jesus, então quem eu sou? Eu sou aquela pessoa, aquela velha pessoa. Eu não sei fazer outra coisa. E esse é o perigo. Só que Pedro não estava sozinho, ele estava junto com os discípulos. E os discípulos, você vai pescar, nós vamos com você também, Pedro. Estamos juntos, onde você vai, eu vou. E é isso, irmãos, a igreja tem que ser assim. Você caiu, você fez coisa errada, mas eu estou junto com você. Nós vamos junto. E aí Jesus vem, né? Eles não pescam nada. Propósito de Deus também.
porque não era mais pescador que Deus queria para a vida deles. E aí Jesus vem, nós lemos a história, e aí Jesus, então, entra no processo de cura de Pedro. E aí no versículo 15 diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jona, ama-me mais do que estes? É isso que eu falei. Às vezes quem enfia o dedo na ferida é Jesus. Pedro tinha negado Jesus. E olha a pergunta que Jesus faz para Pedro. Ô Pedro, você me ama mais do que os outros discípulos me amam? Os outros discípulos não me negaram. Foi você que me negou. Existe todo um contexto no original grego sobre isso. Pedro, você me ama? Que nós não vamos entrar muito nisso, mas vocês sabem que aqui no Ocidente, principalmente, amor é tudo amor, né? Nós não separamos o amor, né? Amor é amor. Mas existe o amor ágape, o amor filéus, que é o amor ágape, é o amor de Deus, das coisas de Deus. Aí tem o eros, que é de marido e mulher, né? E é separado o amor, né? As classes de amor. Então, no original desse texto, tem gente que fala assim, Pedro negou 3 vezes, por isso que Jesus pediu para ele 3 vezes. Não tem muito a ver com isso. No original, Jesus pede para Pedro, Pedro, agapaz-me, quer dizer, Pedro, você me ama com todo o seu amor? E aí Pedro responde, sim, Senhor. Jesus pergunta de novo, Pedro, agapaz-me. Pedro responde, Senhor, filhos te. Pedro diz assim para Jesus, eu te amo com amor de irmão. Eu amo você com amor de irmão, mas eu não te amo com amor ágape. Aí na última vez que Jesus pede para ele, aí Jesus fala, Pedro, filhos te. Quer dizer, Pedro, você me ama com amor de irmão? Sim. Aí Pedro se entristeceu, porque Jesus mudou a pergunta. Sim, eu te amo. Então, se você me ama com amor de irmãos, apacenta minhas ovelhas. Mas eu não quero entrar nesse contexto aqui. Eu quero entrar de que para Pedro ser curado, Jesus precisou tocar bem na feridinha de Pedro. Pedro, você me ama, Pedro, mais do que os outros discípulos. Pedro, como ficou a situação de Pedro ali diante de Jesus, sabendo o que ele tinha feito? E vocês imaginariam se Jesus chegasse para nós, depois da gente fazer um pecadão bem feio? Não tem tamanho de pecado, mas eu classifico como feio, bem feio, menos feio. Porque tem uns que são bem feios, né? Mas pecado é pecado, tudo vai para o inferno, né? Mas tem uns que são feião. Já imaginou se Jesus chegasse para nós, né? E nós tivéssemos que encarar Jesus? Depois de ter pecado, de ter feito algo terrível. Como nós nos portaríamos diante de Jesus? Qual seria a nossa reação diante de Jesus? Às vezes nós já trememos diante do pastor, ou de um líder, ou de alguém que, né, de um irmão que vem conversar conosco, né? A gente já, né? Imagine diante de Jesus. Imagine a situação de Pedro ali. Jesus vem e, olha Pedro, né? Irmãos, Jesus tocou na ferida porque Jesus queria curar Pedro. E Jesus fala, olha Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus está dizendo, Pedro, o que aconteceu pode ter um ponto final aqui. E daqui para frente você vai recomeçar. Você pode ter um recomeço. Você pode ter uma nova vida, Pedro. E aquilo que ficou para trás, ficou para trás. Acabou. E Pedro aceita a proposta de Jesus. Pedro aceitou o tratamento amargo de Jesus.
Por que que nós podemos dizer que Pedro aceitou? Porque nós sabemos quem foi Pedro depois disso, né? Aquele Pedro arrogante acabou, ficou um Pedro que podia ser trabalhado pelo Espírito Santo, e foi. Na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas aceitaram Jesus. Aquele mesmo Pedro que tinha negado Jesus, agora se torna um pregador desse Jesus, com ousadia. Eu estava lendo Atos, justamente, quando Pedro é levado lá pelos saduceus, né, quando eles curam aquele coxo na entrada do templo, e Pedro diz, oh, você não pode mais. E eles, assim, com medo até do povo, né, não quiseram matar a Pedro e João, mas falaram para eles, vocês vão, mas vocês estão proibidos de falar sobre Jesus, hein? Vocês podem ir, mas não podem mais falar isso aí que vocês estão falando sobre esse Jesus. E Pedro fala assim, e vocês acham que nós vamos obedecer homens e não a Deus? Que mudança radical, né? Que mudança radical de Pedro, né? Ele agora aqui também estava com risco de morte. Ele também agora aqui corria risco de ser morto. Mas agora, ao invés de negar, ele fala assim, você acha que porque você está falando para mim não falar de Jesus, eu vou parar de falar? Eu vou obedecer o que Deus quer. Então, que diferença, né? Do Pedro de antes e do Pedro de agora. E é isso, irmãos. Quando nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida, mesmo que seja numa situação desesperadora, em que a gente errou, em que a gente pecou, em que a gente fez o que não devia, mas se a gente se arrepender, se a gente continuar em comunhão, Jesus vem e pega e começa uma nova história e faz de novo. Porque Deus, ele tem prazer nisso. Ele tem prazer em recomeçar uma nova história na nossa vida. É só a gente deixar. Deus vem e faz algo novo. E muito maior ainda. Por quê? Porque Pedro, ele passou de um discípulo qualquer para o grande Pedro do Novo Testamento que nós conhecemos hoje. Talvez ninguém se lembre do Zebedeu, né, que fala aqui, né, dos outros discípulos, de Tomé, pouca gente fala, e não vemos mais muito deles no Novo Testamento. Mas Pedro está aqui, está registrado quem foi Pedro. Então Deus fez muito mais quando ele deixou Deus lapidar a sua vida. E é isso, irmãos. Como eu falei, todos nós estamos sujeitos a cair, a fazer coisas que não agradam a Deus. Nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos, como diz o salmista, nós somos pó. Mas Deus quer nos dar uma nova chance, um novo recomeço, uma nova vida. Isso é se nós deixarmos. Se nós deixarmos, Deus vem e nos cura, e nos transforma, e nos faz vasos valorosos na sua presença. Pedro negou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tem noção do que é isso? Mas Deus o perdoou e reconstruiu a sua história. Então, se Deus fez isso com Pedro, que negou o próprio Cristo, Ele não faria diferente conosco. Deus pode reconstruir a nossa história, pode fazer tudo novo, de novo, se nós estivermos dispostos a abrir nosso coração e deixar Deus curar as nossas feridas. Feridas que nós causamos a nós mesmos, que as nossas escolhas causaram a nós mesmos. Feridas que vão doer para serem curadas. Não pense você que não vai doer sim. Aí é que sim, como diz o ditado, se separa os homens dos meninos, né? Aquele que deixa
mesmo que doa, paga o preço, e aquele que desiste. Entre o mertiolato e a dor do machucado, eu posso ficar com o machucado, que eu acho que dói menos. Mas e se vier uma inflamação, né? E se vier uma inflamação, pode virar uma coisa bem mais grave. Então, é melhor ficar com o mertiolate, que vai matar toda a bactéria que tem ali, e não vai deixar que problemas maiores virão lá para frente. É isso, irmãos. O deixar Deus trabalhar na nossa vida, às vezes dói, não é fácil. É como eu falei, a pior coisa é a gente enfrentar nós mesmos. É a pior coisa que tem, a gente ser confrontado nos nossos erros, nas nossas coisas erradas. E quem que vai confrontar? Deus. Por quê? Porque se o Rogério vier me confrontar, eu posso arrumar um monte de desculpa para o Rogério. Ah, Rogério, mas você não sabe, eu fiz porque não tinha outro jeito. Mas e diante de Deus eu fico, como Pedro estava ali no barco, né? Nu. Estava nu, diante de Deus nós ficamos nus. Não tem nada encoberto que Deus não veja, né? É por isso que dói o tratamento com Deus. Porque nós não podemos arrumar desculpa para Deus. Deus sabe exatamente por que a gente fez. E se a gente vai dizer, não, Deus não foi por esse motivo, Deus vai dizer, que está de graça é? Foi sim. Foi por esse motivo, sim. Eu sei, eu vejo seu coração. Foi isso que Jesus fez com Pedro. Pedro, você fez, Pedro. Você fez. Você disse que me amava mais do que a todos e você não. Mas, Pedro, a gente pode mudar a sua história hoje. Se você quiser, a gente pode mudar a sua história hoje. Pedro aceitou a proposta de Jesus e mudou a sua história. Então, isso é para nós, irmãos. Cair, nós podemos cair, sim. A Bíblia mesmo diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque é fácil. E nós estamos vivendo os últimos tempos, hoje está muito fácil de cair. Irmãos, o anticristo está às portas e cada dia mais. A estratégia está bem clara agora. Não estava muito clara, mas agora está bem clara. A estratégia é a futura geração. Porque, irmãos, essa geração não muda mais a cabeça, né? Nós já cremos, nós conhecemos a verdade. Onde o anticristo, Satanás, está investindo? Nas futuras gerações. Lá, desde pequenininho, nas escolas hoje está sendo ensinado ideologia de gênero, tudo que vai contra a palavra. Por quê? Porque eles já vão crescer com outras ideias na cabeça. Eu estava falando essa semana com Isaías. Satanás está usando a mesma estratégia, só que agora ele aperfeiçoou, né? Porque essa estratégia era lá da Babilônia, quando o povo de Israel foi cativo na Babilônia. O que o povo babilônico fez? Fazia com os escravos. Eles mudavam o nome, mudavam a língua. Quer dizer, eles tiravam a identidade das pessoas. Se você não tem a sua própria identidade, o que acontece? Você aceita a escravidão. E foi isso que a Babilônia fazia com seus escravos. Ela mudava o nome, nosso nome é nossa identidade, né? Mudava a sua língua, e aí ela tinha escravos para sempre, né? E Satanás, ele está usando a mesma técnica, né? Então, ele não vai conseguir mudar a nossa cabeça hoje, mas das crianças que ainda estão com a mente limpa, ele está mudando ali. A semana passada, a pastora Adriana, lá de São Paulo, me mandou um livro de creche, irmãos, de creche. Crianças de creche são as menores, né? Livro de creche. O urso que se sentia um coelho. Ideologia de gênero. Outra coisa, bonecas de entidades, candomblé, umbanda, as bonecas representando as entidades, sendo dada para as crianças e ensinado sobre a umbanda na creche. Quer dizer, se corrompendo lá,
Agora aqui, já no estado de São Paulo, tem o filho da manicure que eu faço a unha. Esse semestre ele não vai mais usar livro de papel. Vai ser tudo no celular. O que ele tem que ler, tudo no celular, a tarefa da escola, tudo no celular. Escola pública, tá? Estadual, não é escola particular, não. Nós já temos, né, um tablet que chama Kindle, que é um livro eletrônico. É só para leitura. Irmãos, o que mais atrai as crianças hoje? É a internet, as coisas ali, né? Hoje as crianças não gostam mais de certas brincadeiras que a gente fazia quando era pequeno, não tem mais graça para elas, né? Eu estava vendo a filhinha da Thaís, foi lá em casa, acho que ela tem 1 ano e pouquinho, né? Ela pegou o celular da mãe dela e o dedinho já procurando o que ela queria ali no celular da mãe dela. Gente, sabe mais que a gente já. Porque, né? A tecnologia para eles é... Então, onde Satanás está corrompendo, vai corrompendo a futura geração através da tecnologia. A nova Bíblia está sendo traduzida pela inteligência artificial. O que vai acontecer? Esses textos que falam sobre as coisas erradas, não vai ter. E as futuras gerações não vão ter esta Bíblia. Eles vão ter a Bíblia eletrônica, pela comodidade, pela praticidade. Então, Satanás ele já está tudo preparado para corromper as próximas gerações, porque essa geração, ele sabe que ele não vai conseguir. Então, a aposta é na próxima. Isso significa o quê? Que o anticristo vai surgir rapidamente. O anticristo vai surgir e as pessoas vão aceitar, porque a mente dele já está programada para aceitar o anticristo. Desde pequenininho, a mente já está sendo programada para aceitar. Então, vocês estão vendo como as coisas estão acontecendo rapidamente? E nós precisamos estar com a nossa vida em ordem diante de Deus. Porque se nós formos confrontados, nós vamos fazer que nem Pedro? Negar? Então, nós precisamos, irmãos, nos momentos de medo ou de tristeza, nós podemos tomar atitudes reprováveis. Mas é na comunhão e aos pés de Cristo que nós encontraremos a cura. Então, lembre-se disso. Podemos cair, podemos errar, mas nós podemos ser restaurados por Jesus. Perdoados totalmente, restaurados e ainda usados por Deus, como Pedro foi. Que nós possamos levar isso no nosso coração. Deus sempre tem o melhor para nós. E nós precisamos tomar as escolhas que agradem a Deus. Mas se errarmos, o texto, agora não vou lembrar o versículo, mas diz assim: filhinhos, para que não pequeis. Todavia, né, o texto diz, todavia se pecardes. Esse todavia é se por um acaso acontecer, que não deve acontecer, mas se acontecer, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então, assim, se a gente errar, nós ainda temos chance de consertar nossos erros, de ser perdoados por Deus, se nós aceitarmos o processo de cura. Não é um processo fácil, mas é um processo em que Deus vai nos regenerando e nós começamos uma nova história. Quando a gente faz algo que não agrada a Deus, não precisa ser o fim da nossa caminhada com Deus. Pode ser o recomeço de uma vida melhor ainda do que antes na presença de Deus. É nossas escolhas e a posição que tomamos que vai definir o que vai acontecer conosco. Pedro errou, mas ele continuou na posição, ele aceitou o processo de cura e ele foi restaurado e teve uma nova história com Jesus. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Que o exemplo de Pedro seja o nosso.